O título da palavra, na verdade, é o Senhor da colheita. O texto base está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, que diz: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Repita, por favor, esse versículo. Mas, amados, vamos entender um pouco esse tema do ano. No ano passado nós falamos um tema tão importante, que era o tema da família, né? O tema da família, a grande obra. Isso não vai morrer, amém? Você entende que o tema é uma coisa que Deus dá para você colocar no seu coração para sempre, amém? Porque depois do ano que nós falamos sobre família, sobre reconstrução de muros, sobre tudo isso, agora vem uma história sobre colheita, não é? É porque é preciso, Deus quer nos lembrar que a nossa vida é uma semeadura. Todo dia você semeia algo. Isso independe se você é alguém cristão ou se você não é alguém cristão. Isso é uma lei. Eu queria começar o ano dizendo isso a você de maneira muito clara. Por isso, está escrito aqui, nossa colheita depende das nossas escolhas. Escolhas. Isso está aberto, diga assim, está aberto. Diga. Pode ser um ímpio, pode ser um homem de Deus, um servo de Deus, não importa, não importa. Todo dia nós somos semeadores. Tanto plantamos, quanto regamos e também colhemos as semeaduras passadas, ou seja, as colheitas de hoje são frutos de escolhas que nós fizemos quando? No passado. Então é importante que a gente entenda isso, é muito importante. Em Gálatas 6,7 diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então isso é um conselho para o homem. Deus não falou assim, igreja, vida com vida do Doral. Não, nós estamos incluídos, mas isso é uma palavra universal. Diga essa palavra, universal. E quando eu falo essa palavra universal, eu quero falar universal. Não tem nada a ver com aquela história, eu sou universal. Não tem nada a ver, nada. É outra história, certo, queridos? É uma coisa que serve para todas as pessoas que existem no planeta Terra. Plantou, colheu. É um processo. Pais que foram ausentes toda a vida. O filho cresce, se forma, ele agora chega querendo dar conselho, querendo, de onde eu venho do Brasil, chama-se dar pitaco. Já ouviu falar pitaco? Não. Pitaco é como se fosse palpite. O cara chega lá dando palpite, o filho falou assim, quem é você, meu querido? Pode se apresentar primeiro e dizer, olha, eu sou teu pai, eu não conheço você. Pai ausente vai colher a ausência da paternidade. Compreende o que eu estou falando? Esposo estúpido vai colher a estupidez da sua, desculpe a expressão, imbecilidade. Está certo, queridos? Esposas fortes que mandam no casamento vai colher a sua altivez e toda a solidão que isso produz. Então, isso não tem muito a ver apenas com aqueles que são do Senhor Jesus. Isso é uma lei universal. Até aqui está tudo bem? O presidente Donald Trump assume e toma atitudes, todo dia ele toma atitudes. Como é o nome dessas atitudes? É colheita? Não. É uma semente. Vamos usar a palavra semeadura. Compreende isso ou não? Em espanhol chama-se o quê? Sembrar. Siembra, vai sembrar. Você pega a semente na mão e você joga. Até você dizer a palavra, ela ainda está na sua mão, é a semente. Você tem uma má semente. Eu quero dizer uma coisa ruim para minha mulher. Está aqui, a semente ruim está onde? Na minha mão. Eu ainda não semeei. Semeei? Quando eu falo, o que aconteceu? Semeou. Você entendeu mais ou menos o que eu estou falando, sim ou não?
Seja quem for, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, o presidente de qualquer país, qualquer homem, todo dia sai de casa para fazer uma semeadura. Consequentemente, também vai ter que colher as semeaduras que fez no passado. Você também é assim. Eu também sou assim. Nós temos que entender esse conceito para começar o ano. Você entende isso, sim ou não? No entanto, eu trouxe 3 elementos importantes numa semeadura e colheita, que é o agricultor, o terreno e a semente. Ou seja, se o agricultor é treinado, se o terreno está preparado e se a semente é boa, nós temos esperança de ter uma boa o quê? Colheita. Compreenderam até aqui? Amém? Vamos entender isso biblicamente. Semeador, Tiago 5,7. Eis que o lavrador, ou semeador, espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com, diga essa palavra, paciência. Até que receba a chuva temporã e serôdia. A palavra em grego para paciência é makrotumeo. Diga, makrotumeo. Isso significa esperar pacientemente, com perseverança, ao enfrentar infortúnios e aborrecimentos. Ou seja, um semeador não colhe apenas coisas boas, às vezes vai colher infortúnios, às vezes vai colher aborrecimentos. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Por isso que é importante o agricultor ter o quê? Paciência. Macrotumeu. Diga, macrotumeu. A segunda coisa é o tipo de terreno. Lucas 8 diz, um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Versículo 6a diz, a outra caiu sobre pedra. Versículo 7a diz, e a outra caiu entre espinhos. Versículo 8a diz, e a outra caiu em boa terra, nascida produziu fruto 100 por 1. Ou seja, existem diversos tipos de terreno. E nós aprendemos também, domingo passado, que terreno ruim pode virar terreno bom, e terreno bom pode virar terreno ruim. Você vai para a terra de Israel, eu recentemente vi uma entrevista do primeiro-ministro, dizendo que quando nós recebemos essa terra, 75%, 80% da terra era deserto, era uma terra árida, era uma terra que não servia para nada. Hoje, nesse ano, em algum momento eu vou mostrar isso, você vai ver que aquelas terras ficaram férteis. O terreno ruim ficou o quê? Bom. Dá uma animada quem está do seu lado e fala assim, eu vejo você como uma boa terra, diga. Então a gente tem que entender que boa terra não significa necessariamente que você é gente boa desde o ventre, mas significa que você foi feito boa terra. Até aqui tudo bem? Estamos juntos, sim ou não? O terreno é o nosso coração. Nosso coração. Você viu que tem 4 tipos de terrenos. Tem um que está à beira do caminho, pisado pelos homens. Um coração pisado pelos homens é bom? Ele é ferido e endurecido, sim ou não? O pessoal pisa no meu coração, pisa no meu coração, pisa no meu coração, fico triste, fico ferido, fico precavido, não é? Eu chego aqui num culto como esse, escuto o pastor pregar, eu fico olhando para ele, fico vendo direitinho para esse cara. Imagine que se no passado, um certo sujeito de barba fez uma presepada com você, quando eu subo aqui para pregar e você olha para mim e fala assim, de barba, meu Deus, não é? Ou seja, você conecta, não é verdade? Talvez alguém que tenha o mesmo accent que eu, o mesmo sotaque que eu, você vê que eu tenho um sotaque do sul do país, eu sou gaúcho, então você olha assim para a pessoa e diz assim, meu Deus, daquele cantinho lá do Nordeste, lá de cima, eu já passei umas boas com aquele povo. Então, o que eu estou dizendo para você, quando eu cheguei aqui nesse país, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, porque com 20 anos eu fixei residência, mas 22 eu comecei a dar uma namorada na terra, onde a gente chegava e falava assim, é brasileiro, é? Eu ficava esperando uma pessoa que dissesse, é brasileiro 2, porque sempre era, O que é que ele queria dizer com isso? Tem problema, tinha uma máxima naquele tempo que os brasileiros que estavam aqui, quando você se aproximava dele com dinheiro, e ele dizia, olha, eu tenho muita experiência, vamos fazer um negócio. Eu entro com a experiência e você entra com dinheiro. No final, eu fico com o seu dinheiro e você fica com experiência. Então,
Coração ferido, coração magoado, não consegue receber uma boa semeadura. Seu coração está dodói? Não fala para mim não, fala só para você e Jesus. Você está ferido com alguém? Você está triste? Você está decepcionado? Você está desanimado? Pode acontecer, isso acontece com profetas de Deus, com homens de Deus. Elias ficou decepcionado, foi para o Zimbro. Sabe, acontece com todo mundo, acontece comigo, com você, com todos nós. Aí você fala, e qual é o ponto? O ponto é que a gente vai precisar trabalhar isso esse ano. O seu coração vai ter que ficar bonzinho, maravilhoso, boa terra. Tanto é que nós vamos entrar agora em oração sexta-feira que vem. Todos vocês estão convidados, hein? Sexta-feira, 7h, amém? Se você tem filhos, puder mandar aqui para a nossa secretaria o aviso, né? Olha, eu tenho um filho, né? Dependendo da região do Brasil que você vem ou de outro lugar, você fala, tenho 4, tenho 5, tenho 6, você fala que a gente vai providenciar o babysitter, né? Cuidado para as crianças, amém? De 7 às 9, nas sextas-feiras, nós vamos estar orando juntos, orando. Durante a semana eu vou orientar vocês, nós vamos orar em casa, em algum momento, vamos fazer jejum, vai ser um período muito importante, mês de final de janeiro e a primeira sexta-feira de fevereiro. Na outra sexta-feira de fevereiro, nós vamos ter um seminário que nós conhecemos como Cura, e nós estamos usando outro nome. Como é, pastor, o nome agora? Novo Coração, Colheita Nova, né? Novo Coração, Colheita Nova. Diga assim, eu quero um coração novo, diga. Então nós vamos começar o ano trabalhando o quê? A terra, o coração. Porque vem a boa semente. O que é a boa semente? Está escrito aí. A semente é a palavra de Deus. É uma semente maravilhosa. Porém, se você traz uma semente boa e o coração está duro, ele vai receber? Não vai. Às vezes, ao longo dos anos, alguns amados pediram uma hora comigo e falaram assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Assim, qual é o problema? O problema é que eu lhe amo, o senhor é meu pastor, sempre fui edificado pelo senhor, pela sua palavra, mas de uns dias para cá eu não estou conseguindo receber sua palavra. Eu acho interessante esse tipo de appointment. A pessoa está dizendo assim, aconteceu alguma coisa que o meu coração, que a minha terra, que o meu terreno ficou endurecido. Quando o senhor traz a boa semente no domingo, o meu coração está parado e eu digo, eu não vou receber porque isso não funciona, não dá certo. Recentemente, estou conversando com alguém, ele falou, pastor, a igreja está com alguns problemas. Eu disse, obrigado pelo lado positivo. Como positivo? Alguns, a igreja tem muitos problemas. Mas por que a igreja tem muitos problemas, pastor? Porque eu estou lá, você está lá, né? A gente estando lá é garantia de muitos problemas, né? Nós somos gente, é assim ou não? Não, porque eu vejo que essa igreja, vez por outra, cai um pastor, cai um líder, e vai na frente e fala. Eu digo, e tu acha que é diferente nas outras, queridos? A diferença é que a nossa não esconde nada. A gente abre, escancara e fala porque a gente quer cura. Nós não somos um clube, nem conversinha de esconder as coisas. Nós não somos políticos, eu não sou político. Você pode me ver com político, você pode me ver com prefeitos, você pode me ver trazer, você vai ver uma foto ali, ó, lá atrás, lá a última lá, que eu estou com todos os pastores aqui da cidade e o prefeito está lá. Você pode me ver com políticos, mas eu não sou político. Mas o que é que você está fazendo com político? Eu estou falando para ele que se ele não consagrar a cidade a Jesus, essa cidade vai para o beleléu. Eu vou lembrar ele que em 2003, quando essa cidade se tornou cidade, tinha um cara que foi tirado de detrás das malhadas, um cara que não tinha nada para estar lá, e ele foi lá, e ele foi a pessoa escolhida para orar por essa cidade, e essa pessoa se chama Joaquim Júnior, e eu dediquei essa cidade ao Senhor Jesus. Não dediquei a mim nem ao meu ministério, dediquei ao Senhor Jesus. Cada igreja boa que abre aqui tem a minha bênção. Não, mas não é a nossa, não importa, é a de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Quando nós entendemos essas coisas, nós podemos entender que precisamos de ser um bom agricultor, o terreno tem que estar bem preparado e a semente tem que ser o quê? Boa. Se eu sou um bom agricultor e meu coração está bem preparado, eu vou saber definir, discernir quando a semente é boa e quando a semente é ruim. Tem muita pregação boa hoje em dia. Tem muitos homens de Deus pregando. Diga glória a Deus por isso, diga. Mas, queridos, tem muita coisa louca. Tem muita coisa medonha.
Tem muita doideira. E é preciso um povo que se levante, que seja um povo que abra as Escrituras, que veja na Bíblia o meu seguro contra falsos profetas. Não é bíblico vender sal grosso. Não é bíblico vender a terra santa de Israel. Não é bíblico vender a água benta santa que escorreu quando o pastor Júnior fez a barba. Não é. Isso é doideira, queridos. E nós temos que entender isso como igreja, porque existe a boa semente. Amém, queridos? E aqui desse púlpito verte a cada dia, a cada instante, essa boa semente. E eu quero que seu coração seja um coração bom para receber isso e dar bons frutos. Amém? No entanto, a pregação de hoje, após toda essa introdução, é uma advertência. Você fala, por que é uma advertência? Será que nós podemos criar uma fórmula? Uma fórmula, tipo, semeador paciente, mais terreno devidamente tratado, mais boa semente, igual a colheita abundante. Eu dou essa fórmula a vocês colocam lá na geladeira de vocês, e vocês começam a ser um semeador paciente, tratar o coração, e começar a ter a boa semente, e chega no final de 2018, você diz, Jesus, cadê o meu primeiro $1 milhão que eu pedi ao Senhor? Cadê minha casa quitada? Cadê não sei o que lá? Ou seja, não conseguiu entender a mensagem. Conseguiu? Então, logo, nós não podemos criar fórmulas. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Vamos ver um vídeo para você, para poder me ajudar nessa mensagem a explicar a você o que Deus tem colocado no meu coração. Trabalhei a terra e plantei a boa semente, mas aconteceu um fenômeno meteorológico diferente, estranho. O que é que a gente faz? É um grande equívoco entender que isso é uma fórmula. Isso é uma orientação que é a nossa parte, nós vamos entender melhor domingo que vem, amém? Mas hoje eu quero dizer para você que Deuteronômio 8,17 diz assim, portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão, diga em vão, trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil. Essa palavra machuca meu coração. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu fico pensando, sabe, naquela família que abraçou o filho, ensinou o filho e agora vê o filho se desviando. Aquela esposa, mulher de Deus, que agora vê o marido frio. O que aconteceu, né? O que é que deu errado? Eu acho importante, antes que a gente continue esse ano, a gente entender esse importante fundamento. Quero dar um exemplo bíblico a vocês de um homem que era um excelente agricultor, um homem que plantava boa semente. Ele cuidava do coração onde ele plantava, que era a sua família, ele cuidava muito bem da sua família, mas ele não conhecia que há uma batalha específica e há uma batalha macro, diga macro.
Ou seja, às vezes existe uma batalha espiritual que eu não consigo entender. A Bíblia diz assim, a chuva cai para os bons e para os maus. A gente poderia dizer, Senhor, vamos resolver esse assunto. Quando o Senhor mandar a chuva boa, que caia somente nos terrenos das pessoas boas. As pessoas ímpias, as pessoas que são ruins, que são más, que não caia chuva, para que elas possam sofrer e possam se arrepender. Deus diz não. Quando eu abençoo uma localidade, eu abençoo uma localidade. Veio agora um furacão aqui para Miami, há pouco tempo atrás, um furacão, como era o nome? Irma em Cristo? Não, Irmã em Cristo não. É Irma, que não era em Cristo. Irma veio. Irma pediu aos céus que mandasse o zip code, o endereço de todos os cristãos, discípulos de Jesus, para ela não tocar nas casas. Foi assim? Diga assim, Irma veio para os bons e para os maus. Você fala, o que é que significa? Vamos entender um pouquinho, porque isso é assunto de uma pregação futura. Vou pregar mais detalhado sobre isso, que vocês precisam entender mais isso. Às vezes o juízo de Deus vem sobre uma cidade, às vezes vem sobre um país. Você lembra quando Elias foi levantado como profeta? Havia em Israel um rei chamado Acabe e a sua esposa chamada Jezabel, que eram o Satanás em pessoa, esses dois. E eles instituíram o Baal como o Deus de Israel. Imagine você, Israel, que é o povo de quem? De Deus. Agora, eles serviam a quem? A Baal e serviam também ao poste ídolo. Então, Deus levanta Elias e num certo momento, para tratamento dessa situação, para quebrantar o coração do povo, Deus manda que Elias ore, profetizando uma seca. E passam 3 anos e 6 meses de seca sobre todo lugar. Quem era de Deus sofreu a seca, tal qual quem não era de Deus. E você fala, e qual é a diferença? A diferença é que Deus cuidou do seu povo. Elias, que era de Deus, ora ficou num riacho, sendo servido por corvos. Os 100 profetas, ficou 50 no buraco, 50 no outro buraco, e Obadias foi tocado o coração por Deus para levar para eles pão, para eles comerem. Ou seja, o povo de Deus, de uma maneira ou de outra, recebeu provisão, mas sofreu. Está me acompanhando ou não? Então, às vezes, você está numa cidade, você está num país, e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você faz todo o seu homework, você faz toda a sua tarefa de casa, mas você vai sofrer consequências que têm a ver com o lugar que você está. Mas não vai ficar barato, não. No final, Deus vai te dar uma boa colheita. Diz a quem está ao seu lado, fala assim, desanima não. Fala assim, macrotumeu, fala macrotumeu. Diga, segura firme. A boa colheita vai vir. Amém, queridos? E esse querido aqui era um homem temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal. O nome dele era Jó. Olha o que acontece com Jó. Versículo 14 do capítulo 1. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo do céu de Deus caiu do céu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer as novas. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 18, estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Está entendendo ou não? Ele fez o quê? A colheita era boa, não era? Você imagina uma colheita dessa? Uma colheita o quê? Isso é trágico, uma colheita horrorosa. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou,
Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente lê o livro de Jó, coisa que ele não pôde fazer, a gente sabe que havia uma batalha espiritual. Houve um encontro de Satanás acusando Jó diante de Deus. Havia uma coisa macro acontecendo. E Jó sofreu essas consequências. Você entende, sim ou não? Mas sabe uma coisa? Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que Jó era um homem extremamente cuidadoso. Quando os seus filhos voltavam dos seus banquetes, ele ficava acordado esperando eles voltarem. Quando eles voltavam, eles colocavam todos eles direitinho no quarto, na cama, e ele ia sacrificar a Deus pelos possíveis pecados que os filhos tinham cometido. Tipo assim, eu vou ajeitar as coisas, eu vou deixar tudo direitinho. Ele era cuidadoso. Você está entendendo ou não? Só que, queridos, não é assim que funciona. Ah, pastor, eu orei ontem à noite, eu orei de madrugada, estou orando 3 vezes. Então, tem muitos muçulmanos que também oram 3 vezes. Né? Você talvez ore em espírito. Os muçulmanos estão, às vezes, num aeroporto, estão numa rodoviária, eu já vi, tem um tapetinho que eles carregam debaixo do braço, eles botam no chão, tem lá uma bússola que diz onde é que está a Meca, cabeça para Meca, bumbum para o mundo, oração. Você é muçulmano? Pergunta aí, você é muçulmano, filho? Ou você é cristão? Você fala, o que é isso, pastor? É que, deixa eu explicar, atos religiosos são coisas boas para o homem. Tem nada a ver com Deus. Muitas vezes eu fui à China e vi aquele pessoal entrar naqueles templos e queimar incenso e saírem de lá assim. Você fala, eles estavam zen? Não, eles estavam dizendo assim, fiz a minha parte. E eu via embaixo, né? Porque quando eu olho assim, às vezes para alguém, eu vejo sabe aqueles caracteres? Não sei se é o tempo de publicitário, eu sempre vejo assim, me engana que eu gosto, né? Então, isso não pode acontecer com você, meu filho. Aconteceu com Jó. Homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Eu sou íntegro, a minha família é íntegra, aqui na minha empresa, eu estou prosperando. Oh, meu filho, se prosperar é dinheiro, pare de falar que isso é prosperidade. Hoje. Presta atenção, queridos. Tem coisa que Deus quer revelar a você aqui, nesse lugar. É importante entender, acima de tudo, escreva que o Senhor, Deus, Ele é o Senhor da colheita. Então, nós vamos semear no Senhor da colheita. Diga assim, eu vou semear no Senhor da colheita. Aonde vai ser tua primeira semeadura? Levanta a tua mão e fala assim, a minha primeira semeadura, este ano, será em Deus. Porque é dele, e por ele, e para ele. Todas as coisas, não é do que corre. É um fato que tem a minha parte, nós vamos entender isso mais. E não podemos deixar de ser diligentes. Não podemos ser negligentes. Não é esse o ponto. Mas nós temos que entender que a nossa semeadura forte, aquela semeadura primeira, a primícia precisa de ser em Deus. Ele é o Senhor da colheita. Escreva, por favor, no ponto 1. Plantar deve ser um ato de confiança em Deus. Por que é que eu vou amar meu filho? Por que é que eu vou educá-lo no caminho do Senhor? Por que é que eu vou levá-lo a congregar junto com os irmãos? Por que é que eu vou discipulá-lo? Porque esta é a parte que me compete. Mas não é garantia. Você fala, que é isso, pastor? Isso não é garantia. Não é. Tem a parte dele. Vai ter um dia que o seu filho vai ter que escolher. E você diz, o que eu posso esperar nesse tempo? Você tem que clamar pela manifestação da glória de Deus. Seu filho não vem à igreja, seu filho não está recebendo o seu ensinamento para ele ser um nice guy, para ele ser um cara legal, que não briga com a irmãzinha, não faz pipi na cama e não chama palavrão. Não é esse o ponto, querido. Seu trabalho é fazer seu filho nascer de novo. Isso é uma outra coisa. Isso é uma coisa sobrenatural.
natural. Mas eu preciso plantar. E como é que eu vou plantar? Eu vou plantar porque eu confio em Deus. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Meu filho chegou feliz com a igreja. Eu vou plantar, eu vou plantar, eu vou plantar. Amém, queridos? Vai, diz aí, eu vou plantar, diz. A boa semente, diz. Meu filho chegou atravessado, dizendo, não entendi nada. Aquele pastor fala de um jeito que eu não entendo nada. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Plantar, plantar e plantar. Nós aqui como igreja vamos informar seu filho, mas quem vai educar é você. Alguém me disse, pastor, isso é um peso muito grande. Isso não é peso, querido. Isso é seu. É seu direito, é sua responsabilidade. Isso é uma honra para você. Isso é um lugar que Deus deu a você que Ele não dá a ninguém. Deus nunca me deu o seu lugar na sua casa. Você é papai, você é mamãe? É você sim que tem que fazer com que a boa semente que é lançada aqui, na sua casa seja lançada a mesma boa semente, e alguém tem que regar. Escutou domingo. Vai escutar de novo quando? Próximo domingo. O que vai acontecer de segunda a sábado? iPhone, iPad, Não vai ter um pai aí, essa história? Não vai ter um pai, uma mãe, que vai sentar com ele, que vai dizer, aí filho, o que é que você entendeu domingo? Você pegou o boletim? Eu peguei o boletim em inglês, porque eu não entendo português direito, mas eu fui acompanhando, escrevi umas coisas. Então, você entendeu o quê? 20%, 30%? Foi, vamos dar uma recapitulada, deixa papai te ensinar. Ai, pastor, isso é um peso para mim, querido, isso deve ser uma alegria. Você fala, pai, por que deve ser uma alegria? Seu filho vai crescer. Meu filho vai crescer. É uma novidade que eu estou contando para você. É uma notícia de primeira mão. E quando ele cresce, geralmente chega um ponto que ele casa. E quando ele casa, se ele for do jeito normal, o que é que acontece com ele? Ele sai da sua casa e vai morar em outra casa. Você, mamãe, que ele sempre é aquele menino querido, que gosta de estar com você, que faz, sabe o que é fazer fio terra, não? Está sempre com você ali, você está do lado. Isso vai passar. Não diga isso, pastor. Digo. Se esse menino crescer normal, vai passar. Mas como é que vai passar, pastor? Vai aparecer uma menina, uma jovem, que vai tomar o seu lugar. Não diga, pastor, eu sou mãe. Vai! E você vai dizer, glória a Deus, aleluia! Eu lembro de uma vez que uma mulher chegou para mim, preocupada pra caramba, eu tinha uns 13, 14 anos, o filho dela. Pastor, estou muito preocupado, mas muito preocupado. O que é? Meu filho está muito interessado em garotas. Eu digo, antes de qualquer coisa, diga glória a Deus. Menino que se interessa por menina, menina que se interessa por menino, é um bom começo, entende, queridos? Daí a gente vai contornando os hormônios, as testosteronas da vida, a gente vai orientando, ok? Sim ou não? Então nós temos que entender essas coisas, querido. Você tem um tempo com seu filho e o tempo que você tem é hoje. Eu e a pastora, nossos filhos são jovens. Uma tem 38 anos, outra 36, o outro 34, já casaram, nos deram 7 netos. A gente acorda, procura eles, eles não estão lá em casa. Você acredita nisso? Criaram asas, voaram. Mas eu louvo a Deus porque o tempo que eles estavam lá, a gente não perdeu tempo. Cada vez que eles escutaram uma mensagem, sendo eu pregando, ou outro pastor pregando, ou alguém pregando, que eles tinham dúvidas, eu estava lá do ladinho deles para conversar, para ouvir e para ministrar. Ai, que coisa pesada. Eu nunca achei, eu achei uma honra. É algo que Deus deu a mim. A minha honra de eu fazer isso com meu filho. Você entende o que eu estou falando, senhor? Não? Às vezes alguns dizem, pastor, isso é um peso para mim. Entenda, querido, não pode ser um peso sua família. Sua família é a sua prioridade. É aquilo que Deus deu para você por um tempo. Não é que você vai ter uma família por um tempo, você vai ter para sempre. Mas esse estilo de pai, mãe, crianças pequenas em casa. Por exemplo, eu tenho aqui Thales. Quantos filhos você tem, Thales? 3. Está vindo o quarto já? Não, né? Você é nordestino, Thales? Você não é de São Paulo, cara? É italiano? É um som que ele recebeu aqui nessa igreja, né? Quantos anos tem seus filhos, Thales?
9, 2 e 1 ano. Eles vão crescer. Você tem agora uma oportunidade maravilhosa. Você é especial, você e André. Vocês ocupam um espaço na vida deles que ninguém pode ocupar. O meu trabalho é lhe dar ferramentas. O seu discipulador lhe dá ferramentas. Mas é você que tem que fazer essa grande obra. É você que tem que fazer essa semeadura. E isso, eu sei que isso às vezes é um pouco difícil, mas você tem que entender e receber isso como uma alegria, porque isso é uma coisa que ninguém na terra pode fazer tão bem quanto você. Você recebe assim, meu filho? Então eu queria que cada pai, cada mãe entendesse isso, gente. Isso é uma coisa minha. Mas, pastor, eu tenho certeza que o meu filho vai, de fato, ser de Jesus. Isso não é sua parte, é o que eu estou falando hoje. Existe alguém que é o Senhor da colheita. O meu trabalho não é ficar olhando o vento. Será que meu filho está interessado? Se ele estiver interessado, eu prego. Se ele estiver desinteressado, eu não prego. Não é assim, você planta. Jesus disse, eu planto de manhã e planto à tarde. Por quê? Porque eu não sei qual é a semente que vai frutificar. Então é plantar sempre, plantar sempre. Vai, levanta a sua mãozinha assim com fé. Diga, eu tenho fé. Eu vou plantar sempre e eu creio que vou colher. Amém? Segundo ponto, Deus tem o controle de tudo em suas mãos, mas Deus nunca perdeu o controle. Tem vezes que eu fico desesperado, queridos, eu olho para os 4 cantos, eu digo, eu estou perdido. Sabe assim, eu digo, o que está acontecendo isso aqui? As coisas não estão funcionando bem, as coisas não estão dando certo, mas não é porque as coisas estão desse jeito e que eu me sinto perdido, que Deus esteja perdido. Deus nunca, 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 nunca perdeu, não perde e nunca perderá o controle da situação. Nós precisamos entender isso. Provérbios 16, 3 diz, confia ao Senhor as tuas obras. E teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Você sai para trabalhar, a minha empresa não está muito boa, pastor. Vamos plantar a boa semente. Vamos pedir a Deus revelação. Vamos perguntar ao Senhor se você tem que fazer algum tipo de mudança, algum tipo de adaptação. Mas vai plantando. Confia nele. Confia no Senhor. E Ele vai fazer com que os teus pensamentos sejam estabelecidos. Pensamento é coisa etérea. É coisa que está no ar. Pensei. Mas Deus faz com que o pensamento vire coisa o quê? Palpável. Amém? Versículo 4. O Senhor fez quantas coisas? Todas as coisas. Para quê? Para atender os seus próprios desígnios. Agora lê essa última frase, mas lê com fé. Até o quê? Até o quê, queridos? Até o ímpio para o dia do mal. Deus fez tudo. Deus fez o furacão Irma. Sabe aquela tsunami? Não, isso é problema do homem. Foi o homem que plantou. Ok, mas Deus não perdeu o controle. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você está comigo aqui? Está firme aqui? Está ligado? Pergunta quem está falando. Está ligado, querido? Está pensando em outra coisa? Sai dessa. Vem para cá, diz. Olha o que eu estou te falando. Numa sexta-feira à tarde, o diabo conseguiu colocar Jesus na cruz. Não foi Deus que colocou Jesus na cruz, foi o diabo. E naquele momento que ele colocou Jesus na cruz, ele criou no inferno o primeiro carnaval. Eles festejavam aquilo ali. Você está entendendo ou não? Era o ímpio praticando o dia do mal. Tem um pastor, conhecido meu, e eu gosto de ouvi-lo, que ele diz que quando a gente não quer rato na nossa casa, a gente costuma colocar uma ratoeira, não é? Ele diz que Deus costuma utilizar uma coisa chamada sataneira. Ele usa até o ímpio, porque eu não conheço ninguém mais ímpio do que o diabo. Você conhece alguém mais ímpio do que o diabo? Queridos, o diabo estava crendo que estava abafando. Ele disse, acabei com o projeto de Deus. Acabei de colocar o filho dele na cruz. E ele morreu cheio de pecado, não porque ele pecou, mas porque ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. E quem peca, e quem morre em pecado, vai para onde? Para o inferno. O diabo estava eufórico. Quando ele sorria tanto, chega a sair lágrimas de fogo. Era um negócio impressionante. O que ele não entendeu é que Deus, ouça isso com atenção, Deus estava usando o próprio diabo
para fazer a sua própria vontade. Você diz, o teu Deus é Deus. Ele para fazer o plano dele dar certo, ele usa quem ele quer. Ele faz uma jumenta falar. Uma jumenta que não fala, só faz. É uma jumenta falar. A jumenta diz, Balaão, rapaz, não vai não, que tu está vendo aí. Ó. Uma jumenta, está na Bíblia. Deus é Deus. Ele usa até o mal para que aconteça o bem. Deus opera contrários através de contrários. Às vezes eu não entendo, eu não compreendo. Por que eu semeei tão certo? Eu fiz tudo tão direito. Eu fiz as coisas corretas e deu errado. Não terminou ainda a história. Você está no meio de um sufoco, mas Deus está dizendo a você, para, macrotumeu, paciência. Aguenta os infortúnios, eu estou com tudo sobre o meu controle. A história não terminou ainda. Terceiro ponto, escreva para a gente nunca esquecer disso. Deus é o Senhor da colheita. 1 Coríntios 3,7 diz, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 2 Coríntios 9,10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Não sei se você, em casa, lê esse versículo durante essa semana, todo dia 3 vezes, para ver se até o domingo que vem você entende tudo. Esse versículo está dizendo assim, Deus dá a semente. Mas deve ter um negócio chamado sementeira. O que é sementeira? É um negócio que produz semente. Então Deus dá a semente e Deus dá a sementeira. Mas a semente produz trigo. Quem dá o trigo? Deus. E o trigo produz o quê? Pão. E quem é que dá o pão? Deus. Então ele dá semente, dá sementeira, dá trigo, dá pão, dá tudo. É Ele, por Ele, para Ele. Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Quando Jó entendeu isso, Jó sempre foi um homem fiel a Deus. Jó passou um perrengue grande, queridos. Um negócio sério que ele passou, sim ou não? Quem aguenta perder saúde, filhos, tudo, reputação, os amigos do lado, você pecou. Porque sempre, olha, amigo de Jó tem assim. Faz assim, só para assistir. Diga, amigo de Jó, diga. Você fala, mas como é que eu reconheço um amigo de Jó? É quando você está passando por uma luta, por uma provação, e ele chega te acusando. Ele fala assim, olha o que é que ele fala, está aqui comigo ou não? Teus filhos se foram? O que é que você fez, Jó? Conta pra gente, que a gente precisa saber do babado que está escondido por aí. Deus não ia matar teus filhos tudinho assim do dia para a noite se não tivesse um negocinho aí para a gente escutar. Jó escutou isso, querido. Você sabia que ele escutou? Está tendo problemas? Está tendo problema, Jó? Por que você não conta para a gente a verdade? E Jó estava assim. Sabe aquele lutador que leva um soco no queixo? Que ele está nocauteado em pé, ele está em pé. O juiz fala com ele, tudo bem? Ele fala. O juiz pede para ele levantar a mão, só levantar a mão. Já viu como é que é? Levanta a mão, ele faz. Já viu aquele negócio? Jó estava assim, querido, Jó estava assim. Alguém anotou a placa do trimilênio que passou aqui por cima de mim, né? O trimilênio é um... Transmilênio é um negócio que tem lá em Bogotá, acho que são 2 ou 3 ônibus, um atrás do outro. Uma vez a gente estava fazendo um coro interior, tinha um menininho pequeno, e a gente fazendo um coro interior, ele quis sentar na cadeira para falar. Aí ele, lá em espanhol, ele falou assim, alguma vez um transmilênio já te pegou, né? Ou seja, ele falou em espanhol, né? Alguma vez um transmilênio já te chocou? Aí a gente não entendeu isso, o que foi que houve. Ele queria falar do pai dele, porque o pai dele era um cara grandão, enorme, e teve uma vez que o pai resolveu discipliná-lo e de uma maneira não muito correta. Ele estava com mágoa do pai, entendeu ou não? Então ele estava dizendo assim, alguma vez um transmilênio já
Ela te pegou a gente para entender o que era um transmilênio, né? Eu acho que o Jó aqui não era um transmilênio, era um super, hiper, super transmilênio. Ele estava dizendo assim, o que foi que aconteceu? Não é verdade? Sim ou não? Você já se sentiu assim alguma vez, queridos? Porque quando você é muito abençoado, coisas boas acontecem na sua vida, nem sempre as pessoas chegam para você e dizem assim, eis que Deus te abençoou, eis que Deus está derramando a sua bênção sobre a tua vida, com certeza você é alguém servo de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, que sorte. Também, né? Nasceu no berço de ouro. Sempre tem essas palavras animadoras. Mas quando você passa por alguma dificuldade, não vai faltar essas pessoas. Jó teve todas. Mas ele ficou quietinho, sabe? Doentinho. Cheio de chagas. O grande amigo de Jó era um cachorro. Que lambia as chagas dele. Ficou lá. Jó 42. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Se você pode amar alguém, ame quem está do seu lado, fala assim, Jó não semeou em vão. Leia comigo, por favor, igreja, o versículo 12a. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Eu não sei o que você está passando hoje. Não sei se você está terminando ou começando um ano com história de perdas. Eu não sei se o inimigo tem se aproximado de você e dito coisas no seu ouvido. Eu queria que você soubesse que seu Deus te ama. Nunca perdeu o controle da situação. Nunca. Nunca perdeu. Ele vai usar tudo e todos para te abençoar. Nós temos essa promessa na Bíblia. Não é pelo momento angustiante que você está passando que isso define a sua vida. Não é. Esse não é o final da história. Não é o final da história. E Ele está disposto, ainda nessa vida, a te restituir em dobro. Deus é o Deus da restituição. Mas eu não posso terminar essa palavra sem falar que existe uma colheita sobremodo excelente. E essa foi a colheita que Jó entendeu. E é a que eu quero entender. E eu queria muito que nós pudéssemos entender. Em Jó 42, versículo 2, ele diz assim, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava dizendo assim, eu não sou o centro dessa história. As coisas não giram ao redor de mim. Muitas vezes tem coisas maiores, coisas macros acontecendo que eu sou levado por elas. E ele diz, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Veja que confissão maravilhosa de Jó. Ele disse, na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, ou seja, Deus tinha dito a Jó, escuta-me. E eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que colheita, hein? Jó estava dizendo assim, valeu a pena tudo que eu passei, porque eu estou colhendo agora a colheita sobremodo excelente. Eu conhecia Deus de ouvir falar. E eu falava do Senhor, porque eu aprendi e eu conseguia repetir. Mas agora eu ando contigo. Agora os meus olhos te veem. Isso é diferente, queridos. Eu posso estudar grego, eu posso estudar hebraico, eu posso estudar a Bíblia, eu posso pregar muito bem, ou mais ou menos, não, isso não importa. Jó está dizendo assim, eu estava fazendo as coisas no, piloto automático. Agora eu aprendi uma coisa, Senhor. O Senhor quer se relacionar comigo.
Jó começou a ter uma colheita sobremodo excelente. Não foi o que dobrou. Não foi o fato dele ter perdido, sei lá 1 milhão e agora está recebendo 2. Isso foi um fato, aconteceu mesmo, e Deus pode fazer isso conosco. Amém? Mas ele estava dizendo assim, eu aprendi que isso é consequência do que eu recebi de fato. Eu era uma pessoa que ia na igreja, porque alguém me levou. Eu estava sentado no banco porque eu achava legal, ou porque eu achava que isso era bom para a minha vida, de alguma maneira ia trazer um fluido positivo. Mas agora não. Agora eu te conheço. Eu ando com você e eu te vejo. Estava se cumprindo na vida de Jó, Romanos 8, 28, que diz assim, e sabemos que todas as coisas, diga todas, diz a quem está ao seu lado, diga tudo que você está passando, diga, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nunca perdeu o controle, queridos. Ele usa até o ímpio para te abençoar. E às vezes a bênção que ele vai trazer pelo ímpio não é propriamente um presente, às vezes é uma prova. Mas aquilo vai trabalhar teu caráter, e você vai sair dali, e alguém que antes ouvia falar, mas agora você vê o Senhor. Agora você tem comunhão com Ele. Agora você parece mais com o filho dele. Porque aqui diz, daqueles que são chamados pelo seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu filho. Deus está fazendo de você alguém muito parecido com Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é um ano de colheita, você crê? Abundante, você crê? Vamos ter que semear, regar e cuidar. Mas a primeira semeadura precisa de ser em Deus. Façamos nossa parte como semeadores fiéis e confiemos que será nosso Deus que nos dará a boa colheita no tempo certo e do jeito dele, sabendo que a maior colheita sempre será ter nosso caráter transformado conforme a imagem de Jesus. Por favor, fique de pé, que Deus assente essa palavra no seu coração. Deixa eu orar por você. Quero fazer uma oração assim. Você está aqui, baixa a sua cabeça, eu quero falar com você, tá? Uma oração sincera. Deixa eu contar para você uma história antes. Você está aqui comigo? Sim ou não? Em 2007, o nosso ministério estava em pleno vapor. A gente estava com a igreja superlotada. É claro que ainda não tínhamos plantado em outros lugares como plantamos. Muitas pessoas que estavam conosco hoje estão em outras localidades abrindo igrejas. Estão em Naples, estão em The Field, estão na Europa, estão em outros lugares. Deus levou pessoas daqui para lá. Trouxe novas. Nossa igreja continua superlotada. Glória a Deus por isso. Mas naquela época, parecia que a visão tinha entrado nos corações e eu me sentia muito bem. Me sentia muito bem, muito bem, muito bem. E um dia eu acordei, tomei meu café com a minha esposa, e enquanto eu me preparava para um tempo de oração, eu senti uma dor fortíssima no meu peito. E eu estava tendo um infarto fulminante. Deus usou minha esposa, ela orou, eu creio que aquele infarto parou ali. Nós fomos ao hospital e eu passei um longo período para me recuperar. Naquele período longo que eu passei para me recuperar, muitas pessoas que antes tinham se alimentado de nós, recebido de nós o bem, se levantaram para fazer o mal. Se levantaram para destruir esse ministério. E me doeu muito. Porque eu sou um homem e eu fiquei triste. Eu estava doente e eu estava apanhando. Não parecia ser uma colheita adequada para a semeadura que eu tinha feito. Fiquei um pouquinho chateado com Deus, sabe? Passei um período assim, um pouco triste com Ele. Eu dizia, puxa vida, se eu fosse você, cara, não fazia assim. Porque se você me ama como você me ama,
Que tipo de amor é esse, não é? Porque quando eu amo, eu não deixo essas coisas acontecerem. Eu talvez não estivesse entendendo que Deus usa até o ímpio para o dia do mal. Passei por um processo um pouco depressivo, difícil. Mas aquele processo todo forjou em mim um pastor mais maduro. Talvez ali estava saindo apenas o pastor da igreja do Doral e estava surgindo um pai espiritual. Porque Deus usa até o ímpio para o dia do mal. Deus usa situações adversas para o dia do mal. Aquilo já passou, glória a Deus. Posso olhar para aquele tempo hoje com alegria, dizendo: uau, todas as coisas cooperaram para o propósito de Deus. Amém? Mas enquanto eu estava ali, eu estava um pouco preso. E eu não sei se você hoje, lá dentro de você, você está dizendo assim: Deus, eu fiz tudo certo e não está dando muito bem. O que é que está vendo? E eu sei que a palavra pode e deve ter tocado no seu coração, e você vai sair daqui entendendo que a história não terminou ainda. Não terminou ainda. Você não gerou filho para calamidade. Não terminou ainda. Não terminou ainda. Mas talvez nesse momento você está com muitas perguntas. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Não tem nenhum lugar melhor para você fazer essas perguntas que não seja na presença dele. O profeta Elias passou por isso e ele teve muitas perguntas e Deus levou ele até um monte. E ele chegou nesse monte e ele teve uma primeira reunião com Deus que parecia assim uma reunião de negócios. Ele quase que falou assim: chefe, olha só, eu fiquei sozinho e você me abandonou. E Deus falou assim: Elias, sai daí e procura a minha face. Eu não quero ter uma reunião de negócios com você. Eu não quero que você procure mais uma vez minhas mãos. Eu quero que você procure ter um relacionamento comigo. Eu não quero ser teu chefe, eu quero ser teu pai. Eu quero preparar a tua vinda para mim numa carruagem de fogo. Você nem sabe o que é que vai acontecer com você ainda. Você está pensando que terminou, está só começando. Então, se você se sente nesse lugar, se você quer nesse momento vir aqui e dizer assim: Deus, eu vou começar esse ano fazendo a minha primeira semeadura, eu vou jogar a minha semente em ti. Tu és a minha boa terra. Eu vou lançar a minha semente em ti. Eu estou triste, estou passando por algumas lutas, tem alguns questionamentos, mas nós vamos começar a resolver isso hoje. Então, se Deus fala com você, meu filho, se Deus fala com você, vem falar com Ele, vem aqui à frente para a gente orar junto. Mas não demora não, vem rápido, 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 em nome de Jesus de Nazaré. Somos o teu povo, somos rebanho do teu pastoreio. Tu és a nossa porção, Senhor. Tu conhece o nosso coração, nosso deitar, levantar. Então queria derramar, Senhor, nós queremos derramar nosso coração diante de Ti e dizer que tem umas coisas que a gente não está entendendo direito, Senhor. Mas nós confiamos em Ti. Nós vamos plantar, Senhor, essa semente que se chama nossa vida em Ti. E nós temos certeza, Senhor, que receberemos uma colheita sobremodo excelente por causa do Senhor. Perdoa nossas fragilidades, nossas inseguranças. Perdoa, Senhor. Coloca no nosso coração a certeza de que o Senhor não perde o controle, que o Senhor usa tudo e todos para que teu propósito seja estabelecido, e ao final o Senhor ainda nos abençoa de maneira tremenda. Abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, até aqueles que me escutam de sua casa agora. Espírito Santo, essa unção seja derramada agora, essa unção que nós podemos sentir aqui, seja derramada em cada lar, Senhor, em cada lugar, Senhor. Deus amado, faz hoje um divisor de águas aqui na tua igreja, Senhor. Nós queremos plantar em Ti, Senhor da colheita, colocar em Ti a nossa fé e nossa esperança, porque ninguém que confia em Ti, Senhor, sairá decepcionado. E eu peço que o Senhor venha curando cada coração ferido que está aqui.
Começa hoje esse processo maravilhoso, ou continua naqueles corações que já vêm sendo trabalhados por Ti, que hoje seja mais um regar, Senhor, e em alguns casos, Senhor, que seja a colheita, Pai. Pedimos assim, recebemos assim, meu Deus, determinamos assim, por causa do Teu nome, e eu quero pedir que cada irmão que está aqui, que hoje se derrama na Tua presença, Senhor, ao voltar para as suas cadeiras, voltem cheios da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua esperança. Voltem conscientes de que a situação não foi completamente e nem nunca foi, Senhor, perdida por Ti. Pelo contrário, o Senhor continua no comando de tudo, Senhor. Nós cremos nisso. Eu quero abençoar você que está aqui, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que a história não terminou. Eu quero dizer que Deus não te trouxe para a calamidade, Deus te trouxe para a bênção. Você é um filho, uma filha amada. Talvez você tenha passado por vergonhas, por lutas, por indignações, por questionamentos. Mas eu quero que você volte seus olhos para Jesus. Ele nunca te culpa, Ele nunca te acusa, pelo contrário, Ele diz: vais e não peques mais. Ele te abraça e nesse momento Ele está restaurando tua história, tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você, meu irmão, você está perto do irmão, se você, minha irmã, está perto do irmã, comece agora a plantar a boa semente na vida dessa pessoa, profetize na vida dele, na vida dela. Diga para essa pessoa amada, querida, que não terminou, que está começando agora, diga que a boa colheita está a caminho, diga em nome de Jesus de Nazaré, profetize fortemente, graça sobre graça, em nome de Jesus de Nazaré. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E o que eu quero convidar você hoje, que está aí em algum lugar nos assistindo, você que está nos visitando, que nosso Deus é um Deus de aliança. Eu não estou falando de religião, não estou falando de você fazer nada por obrigação, nem por pressão, mas por desejo de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E como nós fazemos isso, pastor? A palavra é clara e é de maneira simples, é pela graça, não é pelo que nós vamos fazer. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus disse: é por graça. Receba a salvação, receba a vida eterna. E eu quero hoje fazer uma oração para que você que deseja fazer essa aliança com o Senhor, você que deseja receber essa colheita, entregando o seu coração a Jesus. E eu quero que você repita essa oração de coração. Se você vai fazer essa oração pela primeira vez, faça de todo o seu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e repita essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, diante de ti, eu te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Perdoa os meus pecados. E muito obrigado pela salvação, pela graça e por tua misericórdia. E hoje eu me comprometo te servir, te obedecer e fazer o que o Senhor me chamou. Muito obrigado, em nome de Jesus. Ainda assim, com a sua cabeça baixa, se você fez essa oração pela primeira vez e você está aqui hoje, aonde você estiver, faz um sinal, levanta uma das suas mãos se você está aqui e você orou. Tem alguém aqui que fez oração, que recebeu Jesus? Eu quero orar por você, onde você estiver, faz um sinal. Faz um sinal. Glória a Deus por essa mão que se levanta. Glória a Jesus. Se tem mais alguém, ajude essa pessoa a dar os primeiros passos de fé. Chegue aqui perto. Pode vir aqui. Vem aqui. Pode vir. Vem cá. Bem-vindo em nome de Jesus. Se tem mais alguém, esse é o momento que Deus preparou para você. Pode vir. Se você está do lado dessa pessoa. E aqueles que nos assistem, aonde você estiver, peço à igreja que levante as mãos agora. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos porque a tua palavra diz que quando um homem ou uma mulher entregam a sua vida e se arrepende, existe uma festa nos céus.
E hoje, essa festa está sendo celebrada por essa vida que entrega a Ti. Obrigado, Senhor, nós declaramos todas as sortes de bênçãos espirituais, físicas e emocionais. E declaramos agora que ela pertence à família de Deus. Que esses amados que hoje estão se entregando a Ti pertencem à sua família. E a Tua palavra diz que a família de Deus, a Tua igreja, ela é próspera, uma igreja abençoada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pelo contrário, cumpriremos o Teu propósito e o Teu chamado. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela, bem-vinda, família. Olha assim, todos esses aqui agora pertencem e são sua família. Seja bem-vinda e receba o abraço. Dê um abraço na Isabela.